Gente, eu acabei de fazer um estudo no capítulo 3 do livro de Êxodo. Eu peguei a Bíblia Hebraica Stuttgartense, separei todas as palavras em hebraico nos 22 versículos e estudei palavra por palavra. E olha, a abrangência que algumas palavras têm no texto hebraico nos dão uma visão maximizada, maior do que aconteceu nessa teofania do Monte Horebe e nesse episódio com Moisés. A Nova Almeida atualizada, ela narra assim o acontecido. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. A Bíblia Hebraica Stuttgartense, ela traduz esse mesmo texto, ela narra esse mesmo texto assim: vá e Nerag, e dirigiu Et Hatson, o rebanho, Ahar, aí está a palavra, Ahar, Hamidbar, atrás do deserto, depois do deserto. As nossas traduções traduzem para o lado do deserto, vá e avô, e veio El-Har, para a montanha Ha Elohim Hareva, para a montanha dos deuses Horeb. Olha só, não me entenda mal. Eu não estou aqui dizendo que há algum erro de tradução na Nova Almeida atualizada ou em qualquer outra tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, ou que seja a Almeida Fiel da Trinitariana. De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero pontuar aqui é a dificuldade natural que existe em se transportar o sentido de uma palavra da sua língua original para a língua de contato. Às vezes, uma palavra tem um sentido amplo numa língua e quando se traduz, a palavra mais próxima que se tem na língua traduzida tem um sentido restrito. E talvez tenha acontecido isso no capítulo 3 do livro de Êxodo. Por quê? Quando as nossas traduções, elas dizem que Moisés levou o rebanho para o lado, tem umas versões que falam para o lado oeste, a Almeida Corrigida fala para o lado ocidental do deserto. A palavra ahar ali, ela tem um sentido de que houve um impedimento, houve um atraso, mas não um atraso espontâneo. O texto é lacunoso. Há histórias não contadas nesse texto que nós não sabemos de fato o que aconteceu. Mas a primeira coisa que eu quero pontuar é que o texto deixa escapar que não era comum, não era natural Moisés ir tão longe com seu rebanho, tão distante de Midian. Veja que me parece que Moisés ele estava com seu rebanho sempre próximo a Midian, mas agora alguma coisa aconteceu e o texto não conta o que aconteceu. A abrangência da palavra ahar, Luiz Afonso Schockel, no dicionário hebraico, ele diz que essa palavra tem uma abrangência num ponto, num sentido de que esse levar sugere um atraso, um impedimento, e a gente não sabe o que aconteceu. Talvez uma nuvem de poeira, talvez uma fera do deserto, ou qualquer coisa, um ataque ao rebanho. O fato é, alguma coisa aconteceu que Moisés teve que se afastar para o lado oeste, ou atrás do deserto, para a extremidade do deserto, e lá ele olha e enxerga já uma sarça, um arbusto pegando fogo, a teofania, onde acontece a chamada dele para o seu retorno ao Egito, para a libertação do povo. Eu quero trazer uma verdade desse texto. Olha só, às vezes, os impedimentos da vida nos parecem mal. Talvez as coisas que estejam nos impedindo, nos bloqueando hoje, seja a sua bênção do amanhã. Moisés, ele
acredito eu, tá? Estou aqui no foro íntimo. Moisés, ele foi impedido e ele foi levado para o lado oeste, ou para o lado ocidental, ou para a extremidade do deserto, por uma vontade absoluta de Deus. E olha só, o capeta, o diabo, não tinha nada a ver com isso. Escute uma coisa, as coisas estão acontecendo na sua vida e você talvez esteja parando e pensando assim, o diabo está trabalhando na minha vida, os demônios estão atuando assim, assado. Meu querido, talvez seja o próprio Deus e o diabo esteja inocente nisso tudo que está acontecendo na sua vida. Talvez o diabo esteja de férias na sua vida e Deus esteja trabalhando na sua vida, te levando para lugares que vão ser lugares que vão te alavancar, te possibilitar uma chamada para o que ele quer realizar na sua vida. Então, quando Moisés é levado, não por espontânea vontade, mas Ar tem um sentido de impedimento. E quem diz isso não é nada mais, nada menos do que Luiz Afonso Schockel, no dicionário hebraico. É ele quem diz isso, tá? E ele diz que essa palavra ela tem um sentido de impedimento, tá? De um atraso não espontâneo. Então, possivelmente, era o próprio Deus que estava agindo, levando Moisés para um lugar que ele habitualmente não ia, para um lugar que ele não pretendia ir, e talvez por infortúnios que o texto lacunoso não nos conta, uma tempestade de areia, quem sabe feras do deserto atacando o rebanho, mas quando ele vai para a extremidade do deserto, é ali que o Todo-Poderoso, é ali que Elohim, os deuses, a teofania, se apresenta a Moisés e o comissiona a ir para o Egito e fazer parte da libertação do povo de Israel. É isso que eu quero deixar para você. O impedimento de hoje talvez seja a bênção de amanhã. O que esteja acontecendo hoje, ventos, provas, tempestades, seja o palco talvez esteja sendo preparado para a grande bênção que está vindo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, clique agora aqui no gostei, deixa o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho. Deus te abençoe, querido.